Quem como Deus? Tem adorador aqui, sim ou não? Gente, eu falei e Deus realmente cumpriu a sua promessa. Nós estamos fazendo juntos o maior e o melhor encontro nacional do Exército de São Miguel. Uma salva de palmas para vocês. E esse momento é um momento muito especial. Que bom que o coração foi preparado com louvor, porque Deus quer falar mais ainda aos nossos corações. Então já vai buscando um lugar para sentar, já vai se acalmando, porque Deus quer falar e você precisa o quê? Silenciar. Quando Deus quer falar, nós precisamos. Então, vamos fazendo este silêncio, o silêncio exterior e o silêncio interior, para ouvir a voz do Senhor. Deus quer falar. Há um tempo para cada coisa, nos diz a Escritura. Há um tempo para falar, há um tempo para ouvir. Nós tivemos o nosso tempo aqui de louvar, o tempo de adorar no Santíssimo Sacramento, o tempo de rezar o rosário, o tempo de lanchar, o tempo de conversar com quem está do lado. Agora é tempo de ouvir o Senhor. Combinado? Nós viemos de tão longe, não é verdade? O Instituto Hesed, vocês. E nós viemos porque acreditamos na promessa que Deus nos fez. Eu vou rezar mais uma vez a Ave Maria. É o tempo que vocês precisam para se acomodarem, se aquietarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda. Vocês estão bem? Podemos começar? Nós vamos então a esta altura do nosso encontro nacional. Muita coisa já aconteceu. Hoje pela manhã o Márcio Mendes já esteve aqui pregando, uma pregação maravilhosa, a Eucaristia e o combate espiritual. E nós entramos agora num tema também muito especial, a adoração, como fonte da vida espiritual, como fonte da vida interior. Isso aqui é fundamental que nós compreendamos, porque essa vida interior, essa vida divina correndo dentro de nós, é o nosso sustento, é aquilo que nos mantém de pé. O livro de Provérbios tem uma passagem belíssima, onde ele vai dizer o seguinte: quando é o corpo que adoece, mas a alma está em pleno vigor, nós passamos aquela prova. Quantas pessoas eu encontrei aqui com câncer? Está ali a dona Sheila, é a senhora? A dona Sheila que falava comigo com câncer, mas eu via o céu nos olhos dela. Porque mesmo quando o corpo está doente, mas o espírito está forte, nós somos capazes de atravessar o vale e o deserto. Mas quando o corpo, ainda que o corpo esteja forte, e atenção os maratonistas aqui, quando o corpo está forte, em pleno vigor, saúde física lá em cima, mas a alma está fraca, a alma está abatida, a gente não consegue, a gente acaba caindo. Quantas pessoas nós até conhecemos, uma
disposição, digamos assim, fisicamente falando, tão boa. Mas essa pessoa está abatida, porque o que nos mantém de pé é a vida divina, é a vida interior. Sempre que eu vou falar sobre isso aqui, eu me lembro da experiência de uma mulher africana chamada Immaculée Ilibagiza. Ela escreveu um livro belíssimo contando a sua experiência no genocídio em Ruanda, que se chama Sobrevivi para Contar. E eu jamais esquecerei as atrocidades que aquela mulher viveu. A violência física, a violência psicológica, a violência emocional. A sua família foi assassinada. Ela perdeu tudo. Mas ela guardou a fé recebida dos seus pais. Aquela mulher ficou meses confinada num banheiro. Juntamente com várias outras mulheres, era um cubículo. Elas não tinham comida, elas não tinham bebida, a não ser algumas sobras que eram deixadas ali, e o tempo todo elas escutavam as atrocidades que aconteciam no meio da rua, e o perigo e o risco de serem descobertas a qualquer instante. Eu estou falando do ano de 1994, o que aconteceu em Ruanda, na África, um dos maiores genocídios da história. Meus queridos, o que leva essa mulher, anos depois, quando vai escrever a sua biografia, a dizer assim: certo dia, eu senti saudades daquele banheiro. O que levou aquela mulher a sentir saudade de um tempo onde ela estava confinada entre a vida e a morte, dentro de um banheiro, numa condição tão inóspita, tão desumana? Ela mesma vai dizer: naquele banheiro, eu experimentei a presença e o poder de Deus como nunca antes na minha vida. Porque toda hora, Immaculée adorava o Senhor. Ela rezava. E dentro daquele banheiro, confinada, como nós estávamos há 5 anos atrás, confinados dentro das nossas casas, muitas pessoas naquele tempo tão difícil de crise descobriram que a verdadeira vida, esta vida divina, essa vida que corre dentro de nós, que é a vida do próprio Cristo, essa vida que começou em nós com o batismo, quando nos tornamos então filhos de Deus. Aqui estão aqueles que nasceram, não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus mesmo. E essa é a vida mais preciosa. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temam antes aquele que pode lançar as vossas almas na geena. Lembram-se disso? Porque a morte corporal todos nós vamos passar, mas a verdadeira morte que nós devemos temer é a morte eterna. Eu quero recordar a vocês, e para isso eu vou usar o catecismo da Igreja Católica, qual é a nossa vocação. Para que nós nascemos? Para que eu e você, nós estamos aqui? Quantas pessoas hoje sem sentido na vida? Você já escutou essa expressão? Perda de sentido, falta de sentido na vida. Claro. Porque quando nós desvirtuamos, quando nós nos desencontramos daquilo que é a nossa essência, daquilo que nós nascemos para ser, nós ficamos desorientados. E a sociedade está tão desorientada que eu vou trazer um exemplo aqui e vocês vão entender. Eu vou citar um fato. Não é politicagem, é um fato. Recentemente, nós vimos aí uma comoção nacional em torno de uma questão chamada PIX. Ponto. Não vou me alongar em mais nada desse assunto. Mas vocês acompanharam isso, sim ou não? Uma questão econômica que assolou a nossa nação. Ponto. Isso foi uma comoção nacional, isso foi... não se falava em outra coisa. Por quê? Porque isso dói aonde? No bolso. Nós não vimos e não vemos essa comoção nacional nem dentro
da nossa igreja, e aqui quando eu falo dentro da nossa igreja, não estou jogando a conta para as nossas autoridades, não. Estou falando com cada um de nós enquanto membros desse corpo místico que é a igreja. Nós não vemos essa comoção quando os valores da nossa fé são atacados e negados. Como, por exemplo, quando o direito à vida está sendo violado. Não vemos. Nós não vimos essa comoção nacional sequer quando fomos ameaçados de ficar sem os sacramentos. Quando a ameaça de ficarmos sem a assistência dos sacramentos se abateu sobre nós, não vimos essa comoção. Por quê, meus irmãos? Por que que dói tanto aqui e já não dói aqui? Jesus vai dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E com isso eu introduzo o tema da nossa pregação, porque nós temos uma vocação. O Catecismo da Igreja Católica, nos seus primeiros parágrafos, vai nos recordar isso. Preste atenção. Parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Você foi criado por quem? E você foi criado para? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. E a notícia que eu quero dar para vocês, nós temos dito muito: eis um exército de adoradores. Mas o fato é que todo ser humano é um ser adorador. Até aquele esposo que talvez não está nem aí para Deus, já não vai à missa, já não crê em nada. Ele é um ser adorador. Todos nós, seres humanos, somos seres adoradores, porque nós fomos criados, isso faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Nós somos seres religiosos voltados à adoração. A grande questão é: quem nós adoramos? Entendem? Quem nós adoramos? A prova é tamanha que, ao nos debruçarmos sobre a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar um povo que cultuam vários deuses, fazem imagens. Lembrem-se do episódio do bezerro de ouro, do povo, enquanto peregrinava no deserto, porque o povo tem necessidade de adoração. E o que Deus vai fazendo com o povo, então a pedagogia de Deus é tirar aquele povo da idolatria para conduzi-los à verdadeira adoração, a adoração do Deus vivo. Porque, meus queridos, a idolatria tem as suas consequências nefastas. Basta olhar ao nosso redor. E a adoração ao verdadeiro e único Deus tem as suas consequências. Ontem o irmão Gabriel Maria dizia: é a geração mais feliz. É a geração mais alegre. Nós tínhamos tudo para estarmos cabisbaixos. Se não tivéssemos a fé. A situação lá fora não é das melhores. As nossas famílias sendo atacadas. Quantas situações de desordem. Quantas desgraças anunciadas a cada instante. Quantas guerras, quantos conflitos. Mas porque adoramos o Deus vivo, nós podemos dizer sim: eis a geração bem-aventurada, eis a geração mais feliz. A idolatria provoca desgraça, desordem, falta de sentido, ambição, egoísmo, e aqui nós poderíamos passar o dia. A verdadeira adoração ao Deus vivo
Produz então paz interior, plenitude, realização, alegria. E nós passaríamos aqui muito tempo também dizendo o que essa verdadeira adoração produz em nós. Então a grande questão é quem adorar? Adorar a Deus. Os pagãos, eles adoram deuses que eles criaram. E nós sofremos essa tentação o tempo todo de criarmos falsos deuses. Aquele Deus que se encaixa no meu estilo de vida. Percebam que nós sofremos essa tentação o tempo todo, inclusive em Mateus, no capítulo 4. Jesus, quando é levado ao deserto, o próprio demônio, o próprio Satanás, então, diante dele vai dizer o quê? Se me adorares, eu te darei todas essas coisas, estes reinos. E quantos estão caindo na tentação de adorar Satanás ou de confeccionar falsos deuses? Meus queridos, nós não somos criadores. Nós não somos como os pagãos que confeccionaram ídolos para eles. O meu Deus permite isso e não permite isso. O meu Deus é assim. Não, nós somos criaturas, nós fomos criados. O nosso Deus é Ele o Criador. Você foi criado por Ele. Então não é você que tem que estar dizendo a Ele como deve ser. Não é você que tem o itinerário, não é você que tem a receita. E deixa eu lhe dizer, graças a Deus. Imagina se fôssemos Deus. Talvez já tivéssemos feito como São Pedro, não é verdade? Manda descer fogo do céu, Senhor. Passa a espada a todo mundo. Não. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. E prestem bem atenção, porque pode parecer que essas palavras é algo distante de você. Mas nós caímos nessa tentação toda vez que nós permitimos que o prazer, o poder e o possuir seja o Senhor das nossas vidas. Cada vez que o trabalho é o Senhor da sua vida. Não são apenas coisas ilícitas, não. Quando você pega coisas lícitas e coloca no lugar de Deus. O nosso Deus, vai dizer a palavra, é um Deus ciumento. Adorar a Deus. Deus não está procurando mercenários, Deus está procurando amigos. Ele vai dizer, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Nós somos chamados a um relacionamento com Deus, não o Deus distante, mas um Deus próximo. Um Deus cujo Natal nós celebrávamos há um mês atrás, exatamente. Um Deus que se fez carne e resolveu caminhar em nosso meio. Um Deus que permanece conosco e disse, eu estarei com vocês todos os dias. Eu não estou falando para vocês do que eu ouvi dizer. Eu estou falando para vocês daquilo que eu experimentei. Porque um dia eu fui uma jovem de 18 anos que entrei naquela capela sem sentido nenhum na vida e pensando em tirar a minha vida. E eu não sabia que no Santíssimo Sacramento estava Jesus presente, porque eu não acreditava. Mas naquela capela tão humilde e singela, eu encontrei o Senhor da minha vida, o Rei dos Reis, aquele que é o grande amor da minha vida e quem eu adoro, e que eu começo a fazer aquilo que eu farei por toda a eternidade. Muito mais do que tirar uma angústia do meu peito, muito mais do que me fazer reencontrar um sentido, me dar uma razão pela qual continuar vivendo. Ele se revelou a mim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E se Ele deu a vida por mim, e se Ele deu a vida por mim, eu sou chamada a dar a vida por Ele. Porque amor com amor se paga. Meus queridos filhos espirituais, vocês são filhos gerados na dor, no sacrifício de cada dia. E eu quero fazer um apelo, não sejam medíocres no amor.
Porque no ocaso desta vida, nós seremos julgados pelo amor. 2 pontos nós já entendemos. Primeiro, nós somos seres adoradores. E nós somos chamados a adorar o único Deus, o Deus vivo. O Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, e que assumiu a nossa humanidade em Jesus Cristo, a plenitude da revelação. É um Deus que eu não confeccionei, mas um Deus que me criou e, portanto, Ele me diz qual a sua vontade e o que Ele espera de mim. Estamos de acordo até aqui? Sim ou não? Agora, à luz do catecismo da Igreja Católica, nós vamos entender como se deve adorar a Deus. Como se deve adorar o Senhor. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Nós encontramos isso no livro do Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio 6. E Jesus vai nos dizer isso no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O irmão Luiz Maria disse certa vez uma coisa que eu guardei no coração. Ele disse assim: irmã Maria Raquel, quando uma pessoa observa o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando uma pessoa ela observa o primeiro mandamento, ela observa todos os outros. Quando ela observa o primeiro, ela cumpre todos os outros. Ela não vai mentir, ela não vai levantar falso testemunho, ela não vai adulterar, ela não vai pecar contra a castidade, ela não vai desonrar os seus pais, não. Quando uma pessoa observa o primeiro mandamento, ela cumpre todos os outros. E o primeiro mandamento nos chama à adoração. Porque adorar o Senhor é amar e servi-lo. Se tem algo que é um ofício dos anjos, nós podemos dizer, é a adoração. E nós somos o exército de São Miguel e dos santos anjos. Se tem algo que os anjos fazem, por excelência, é adorar o Senhor. E eles nos conduzem sempre à adoração. Se você trouxe o seu catecismo, eu convido você a abrir no parágrafo 2096. Eita, irmã Maria Raquel, trouxe a Bíblia, mas o catecismo, pois é, a gente está avançando. Quero guerreiros com Bíblia e guerreiros com catecismo da Igreja Católica. Inclusive o Monsenhor Jonas Abib certa vez dizia: virá um tempo de confusão doutrinária tão grande que só a Bíblia não será suficiente. Tem que ser a Bíblia de um lado e o catecismo do outro. Chegou a hora. Catecismo da Igreja Católica. Meus queridos, o que é adorar? Nós precisamos compreender o que é a adoração. Pergunta para quem está do seu lado: o que é adorar? Agora responde, vê se ele sabe. O que é adorar a Deus? O que significa adorar o Senhor? A igreja nos diz: adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, Criador, Salvador, Senhor e dono de tudo que existe. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Pera. Maria Raquel, o que é virtude da religião? É dar a Deus o que lhe é devido. Jesus falou isso: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Vocês lembram? Dar a Deus o que é de Deus, isso é a virtude da religião. E o que é que nós devemos dar a Deus? A adoração. É o primeiro ato da virtude da religião. Isso aqui é muito importante porque nós somos seres humanos, nós temos carne, não somos puros espíritos.
Então a emoção toma conta de nós, mas nós precisamos de um exército que seja capaz de ir para além da emoção. Um exército que também compreenda, à luz das Escrituras, o chamado que Deus nos faz. Meus queridos, sabe por quê? Vai ter dia que você não vai ter vontade de rezar. Ou só aconteceu comigo? Aconteceu já com alguém aqui? Ou só comigo? Já aconteceu com vocês também? Vai ter dia que a gente não está com vontade de conectar na live não. É ou não é? A gente está chateado. Vai ter aquele dia que a gente só vai pela misericórdia. É ou não é? Tem momentos da vida em que o sentimento não acompanha, em que a vontade não acompanha. Mas é aqui que entra a decisão. Antes de entrar para a vida consagrada, eu rezava muito porque o maior medo que eu tinha era de voltar atrás. E talvez ainda seja até hoje. O maior medo que eu tenho é de trair a minha vocação. É de trair o amor de Deus por mim. E quando eu pensava nisso, antes de entrar para a vida consagrada, eu dizia, não, mas eu tenho certeza que se mesmo que eu estiver diante da tentação, eu parar um instante diante da Eucaristia, diante de Jesus Eucarístico, eu não tenho coragem de ir embora. E eu quero dizer, funciona. Porque diante das tentações, quando eu me coloco diante de Jesus Eucaristia, eu não posso dizer outra coisa senão: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. É por isso que quando o teu coração está dolorido, porque você foi machucado, você foi traído, e você diz assim: eu não perdoo. Ainda bate o pezinho, né? Eu não perdoo. Mas aí você vai na adoração e Jesus começa a fazer o quê? Amolecer seu coração. É ou não é? É um mistério. Você tomou uma decisão que você então não ia fazer determinada coisa, mas você sabe que aquele é o caminho que você deve seguir. E aí você para 5 minutinhos diante de Jesus e Ele vai o quê? Amolecendo o teu coração. Você diz, eu vou fazer. Hoje eu não faço esse prato de comida por nada. Hoje eu não faço a janta para ninguém nessa casa. Aí você participa da live no texto da misericórdia e diz, acho que eu vou fazer, né? Acho que eu vou fazer. Por quê? Porque na adoração nós saímos do centro, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Se tem algo que nos liberta do egoísmo, é quando nós adoramos o Senhor, porque nós colocamos o Senhor no centro. Gente, isso é tão sério. Eu falava com a irmã Maria Joana outro dia, eu dizia, você percebe isso até nas músicas. Eu não sei se vocês se dão conta, mas as músicas mais antigas, elas tinham de maneira mais direta Deus no centro. Nós nos dirigíamos a Deus, nós louvávamos o Senhor, nós glorificávamos o Senhor, nós falávamos de Deus com Deus. As músicas hoje, elas precisam trazer o homem no centro quase, porque senão não faz sucesso, não sobe. Ela tem que falar de mim. Podem prestar atenção. Elas precisam falar de mim. Porque a falta da adoração gera uma sociedade egoísta. Você conhece alguém egoísta? Falta adoração. Nós vamos ver isso no catecismo da Igreja Católica. Então, a adoração, ela ordena todas as coisas. Veja o que o catecismo está dizendo. Adorar é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador, como Salvador, como Senhor e dono de tudo que existe. O amor infinito e misericordioso. Repita isso aqui comigo. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador,
meu Salvador, meu Senhor e dono de tudo o que existe. E o catecismo continua, meus queridos: adorar a Deus no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura. Reconhecer o nada da criatura, a qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. Irmã Maria Raquel, eu pensei que a senhora ia me dizer como é que eu ia alcançar a graça de trazer o meu esposo de volta para casa. Eu pensei que a pregação de hoje era como eu podia alcançar o milagre da cura da minha enfermidade. Eu pensei que a pregação de hoje era como eu poderia ser liberto desta ansiedade, desta depressão. Atenção! É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre isso. Porque essas coisas não acontecerão. Ou pelo menos não acontecerão e redundarão em seu proveito, se o seu coração não for um coração adorador. Compreendem? É aquela pessoa que ganha uma promoção no trabalho. Ô, coisa boa, é ou não é, gente? Aumentar ali porque está difícil, né? O preço de tudo está subindo. E o salário, como dizia alguém aí, ó. E o salário, ó. Só que se esse coração não adora o Deus vivo, até essa promoção, ao invés de ser bênção, ela se transforma em quê? Maldição. É isso que nós precisamos entender. Quando nós não adoramos o Senhor, nós conseguimos fazer uma coisa terrível. Nós conseguimos transformar uma bênção em maldição. Eu dou um outro exemplo. Quando uma mulher mata a vida que traz no seu ventre, o que é que ela está fazendo? Ela está transformando uma bênção em maldição. E nós poderíamos aqui trazer tantos outros exemplos. Inclusive eu sei que quantas mulheres trazem essa ferida nos tempos da ignorância. E Jesus, olhando para aquela pecadora pública, vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você, mulher que traz essa ferida, busque o sacramento da confissão e creia no poder da misericórdia de Deus. Porque o amor de Deus é muito maior do que o teu pecado. E esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu descobri que o amor de Deus é muito maior do que o meu pecado, por pior que ele seja. Ainda que eu esteja falando de homicídio, o amor de Deus é muito maior do que o seu pecado. Vamos dizer isso juntos? O amor de Deus é muito maior que o meu pecado. Vocês acreditam nisso, sim ou não? O amor de Deus é muito maior do que o seu pecado, seja ele qual for. Vamos prosseguir porque o tempo está passando e eu estou só começando, gente. Então adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o seu nada. Adorar a Deus é louvar, exaltar o Senhor, humilhar-se na sua presença. No diálogo de Jesus com a samaritana, ele vai dizer: os adoradores que o Pai procura são os adoradores em espírito e em verdade. Porque Jesus olha para aqueles fariseus e diz: não é este culto que agrada a Deus. Não é esse culto num rito meramente exterior. O que Deus quer é o coração. E gente, como eu fiquei feliz, eu vou abrir um parêntese. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Madre Angélica, norte-americana. Pelo menos ela morava lá, não sei se a nacionalidade dela. Ela é uma fundadora das maiores redes de comunicação de TV nos Estados Unidos, já falecida. Uma religiosa, Madre Angélica, uma religiosa que fundou uma das maiores TVs católicas do mundo. E tudo começou na garagem do mosteiro dela. E como eu fiquei feliz quando, ao me debruçar sobre a biografia desta religiosa,
A primeira coisa que já me chamou a atenção, porque o sacramental dela era um Santíssimo, a imagem do ostensório, o Santíssimo Sacramento, uma imagem, claro. E quando eu me deparei com a frase dela, ela dizendo assim: a Eucaristia é a razão da minha vida. A Eucaristia é a razão da minha vida. Eu entendi tudo. Eu entendi o segredo dessa mulher, décadas atrás, dar início a uma das maiores TVs católicas do mundo. E tudo começou na garagem de um mosteiro. Hoje o seu corpo está enterrado no santuário do Santíssimo Sacramento. Não há santo que nós não encontremos nele um profundo amor à Eucaristia. Dentro em pouco nós estaremos canonizando, a igreja vai canonizar, melhor dizendo, um jovem. O nome dele, Carlo Acutis. E ele que vai dizer a Eucaristia, a minha autoestrada para um jovem que dedicou a sua evangelização nas redes sociais sobre os milagres eucarísticos. Meus queridos, sem a Eucaristia, sem adoração não dá. Por isso volta aqui comigo. A adoração é um ato de submissão a Deus, de louvor, reconhecer que Ele é Deus e que eu sou nada. É um ato, veja, isso nutre a humildade nos nossos corações. Um coração soberbo, como o coração de Lúcifer, não consegue se colocar em adoração. O Padre Roberto dizia hoje, ele fica de costas, ele fica de lado, mas ele não olha para o Senhor, porque a soberba, um coração soberbo não pode então adorar o Deus vivo. E prestem atenção, a adoração do Deus único liberta o homem do fechamento em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. A adoração do Deus único liberta o homem do egoísmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. E ele continua, a oração, talvez muitos não sabiam, a oração também é expressão da adoração que devemos a Deus. Quando você está diante do Santíssimo Sacramento, você está adorando. Quando você está no silêncio da sua casa, a portas fechadas, rezando no seu quarto, você está adorando. A sua oração é também um ato de adoração. É expressão de adoração, diz o Catecismo da Igreja Católica. E mais, olha que bonito, o Catecismo vai dizer que os seus sacrifícios, os sofrimentos de cada dia, o seu esforço por cumprir a vontade de Deus, por ser fiel, por cumprir os deveres do seu estado de vida, isso também é um ato de adoração a Deus. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir ao Senhor em santa comunhão e poder ser feliz. Para ser verdadeiro, sacrifício exterior deve ser expressão de um sacrifício espiritual. E o sacrifício para Deus é um espírito contrito, humilhado na sua presença. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior, sem o coração, sem ligação com o amor do próximo. Esses não são verdadeiros atos de adoração. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: misericórdia eu quero. E o único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Quando você une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, podemos fazer de nossa vida um sacrifício a Deus. O que é que o catecismo está dizendo? O sacrifício perfeito é o sacrifício de Cristo na cruz. E quando você que agora está me ouvindo, está numa cama de hospital, no meio de um tratamento de quimioterapia, quando você que está me ouvindo agora está vivendo uma dor tão profunda por causa da perda deste filho, você que está me ouvindo agora, está sofrendo, está carregando uma cruz tão pesada, quando você une o seu sacrifício, o seu sofrimento, ao sacrifício redentor de Cristo na cruz, isso é adoração. Exército de São Miguel, você que nos acompanha também através da TV, você entendeu isso aqui? Terceiro ponto.
Primeira coisa, nós somos criados para adorar o Senhor. Nós somos seres adoradores. O segundo, adorar quem? Adorar o Deus vivo. E o terceiro, como adorar? A sua oração é um ato de adoração. O seu sofrimento oferecido é um ato de adoração. E claro que o ápice é a Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da adoração devida a Deus. Em cada Santa Missa, ou cada vez que o Santíssimo Sacramento é exposto para adoração, nós estamos então realizando aquilo que nós nascemos para realizar, adorar o Deus vivo. Agora preste atenção. Eu quero partilhar com você as consequências de não adorar. Prestem muita atenção. Quando o homem não adora o Deus vivo, aquilo que está no parágrafo 27 do Catecismo, sabe o que ele experimenta no coração? Um sentimento de insatisfação constante. Vê se você sente esses sintomas às vezes no seu coração, na sua alma. Uma busca desenfreada por coisas materiais ou prazeres momentâneos que não preenchem o coração. Busca desenfreada por coisas materiais ou prazeres momentâneos. Desespero, ansiedade, sensação de falta de propósito. Vocês estão entendendo o que acontece quando a pessoa não adora o Senhor, sim ou não? Sentimento de insatisfação, busca desenfreada pelas coisas materiais, desespero, ansiedade, sensação de falta de propósito. Idolatria, meus irmãos. O dinheiro, o poder e o sucesso, o prazer, as ideologias ocupam aquele lugar que pertencia unicamente ao Senhor. Perda da graça santificante. Você se enfraquece na fé, torna-se vulnerável às tentações, vive em constante inquietação, você perde a paz. A desordem interior se instala. Você se torna incapaz de discernir o que é bom, caindo no relativismo moral. A sua consciência enfraquece, porque se tornando insensível ao pecado. A falta de adoração traz impactos na sociedade. A falta de adoração tem consequências graves para a sociedade. A moral e os valores perdem a sua base sólida, levando o indivíduo ao egoísmo. As instituições como família, política, economia tornam-se corrompidas porque deixam de reconhecer Deus como fonte da justiça e da verdade. Surgem guerras, surgem conflitos, desigualdades e uma cultura de morte, porque os direitos e a dignidade humana não são mais vistos à luz da lei divina. Vocês estão vendo hoje em dia alguma dessas coisas que eu falei aqui, sim ou não? Não adianta falarmos em políticas públicas. Não adianta falarmos em tantas outras iniciativas, se por primeiro não realizarmos esta vocação de adorar o Senhor. Nós tivemos um testemunho belíssimo hoje pela manhã. A Simone relatava que enquanto autoridade de uma cidade, há 5 anos atrás, no período da pandemia, sim, ela tomou todas as providências que deveriam ser tomadas, mas ela tomou uma providência a mais. E, na verdade, foi a primeira providência que ela tomou enquanto mulher de fé. Vocês lembram o que ela fez? Pediu o sacerdote para trazer o Santíssimo Sacramento. E com Jesus Eucarístico ela fez um cerco em volta daquela cidade. Com a imagem da Santíssima Virgem Maria, ela sobrevoou toda aquela cidade. E ela dizia qual foi o resultado disso? Das cidades com mais de 100 mil habitantes, aquela cidade teve o menor índice de mortes. Aplauda o Senhor na Eucaristia. Vocês estão entendendo a necessidade e a importância de vivermos a nossa vocação de adoradores? E eu não paro por aqui não. Tem muita coisa que acontece quando você não adora.
Ah, irmã Maria Raquel, agora eu estou começando a compreender por que a situação lá em casa estava daquele jeito. E você precisa levar estes ares da adoração por onde você passar. O afastamento de Deus torna o homem mais suscetível às influências do mal. Sem proteção da graça divina e a força espiritual que vem da adoração, você se torna uma presa fácil para Satanás. O Márcio Mendes falava sobre isso, o Padre Roberto falava sobre isso. As falsas doutrinas e práticas espirituais que prometem felicidade, mas levam à perdição. Outro dia eu encontrava um jovem que chegou a um alto grau do satanismo, e sabe por quê? Ele não estava nem aí para Satanás. Mas aquele jovem queria duas coisas. Ele queria fama e ele queria dinheiro. E disseram para ele que se ele fosse naquele lugar, se submeter àquele ritual, ele alcançaria fama e dinheiro. E aquele jovem foi entrando de seita em seita. Até hoje ele traz as marcas no seu corpo, dos rituais que fez, que inclusive macerou o seu corpo para alcançar fama e dinheiro. Porque na verdade esse jovem, ele tinha um vazio interior. E tem muita gente que nós conhecemos e estão assim. Mas aquele jovem, na sua ignorância, ele pensou que a fama, o dinheiro, mulheres, farra, ia preencher o vazio do coração dele. Mas o que aconteceu? Quanto mais ele avançava, mais vazio o coração dele ficava. Falsas doutrinas e práticas espirituais que prometem felicidade, mas levam à perdição. Ataques espirituais diretos, porque a alma que não adora a Deus está espiritualmente desprotegida. A alma que não adora o Senhor está espiritualmente desprotegida. O Padre Roberto dizia no exorcismo, Satanás disse: eu não posso fazer nada contra você, porque você está muito perto da Eucaristia. Vocês compreenderam isso, gente? Eu não posso fazer nada com você, porque você está muito perto da Eucaristia. E parece que os cristãos católicos estão tentando reinventar a roda. Estão começando o bolo pela cereja. Não dá. O primeiro ato da virtude da religião é adorar o Senhor, é adorar a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual foi a última vez? Quando foi a última vez que você se colocou, que você foi até a capela, a igreja, ou conectou através de uma live, que você se ajoelhou diante do Senhor? Não para dizer: Senhor, a geladeira está vazia. Não para dizer: Jesus, meu filho está com febre, cura ele. Não para dizer: Jesus, minha família está precisando tanto de uma bênção e de uma graça. Jesus, a minha empresa. Jesus, o meu negócio. Jesus, o meu casamento. Jesus, o meu filho. Não, aquela vez que você se colocou na presença do Senhor só para dizer uma coisa para Ele. Sabe o quê? Isso aqui. Eu te amo. Mais que tudo que existe, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Ah, Jesus, como eu te amo. Eu te amo, Jesus. Mais que a vida. Mais que a vida e mais que as coisas. Mais que tudo. Mais que tudo que existe. Reza, reza, exército. És meu abrigo. És meu refúgio. És meu amigo. És meu amor. Tu és. És meu abrigo. És meu refúgio. És meu amigo. És meu amor.
pedi para vocês se levantarem, mas vocês começaram a se levantar. Sabe por quê? Porque a alma deseja, a alma tem sede de Deus. É o impulso do coração. O amor é amor operante. Eu falei ontem na pregação e eu vou repetir aqui. Esse amor é amor operante. É um amor que nos tira de uma acomodação e nos coloca de pé, em caminhada. Porque o amor é dinamismo. Porque amor é força. Quando você adora, quando você ama, você não fica então na prostração de uma cama. Você não se deixa abater. Ainda que você caia, você vai se levantar. Porque o amor é dinamismo. Amor é força. Amor é energia. Quando nós adoramos o Senhor, todas as coisas então se ordenam na nossa vida. Muito se fala sobre ajudar os pobres. Isso é bíblico. O Senhor nos pediu. E quantas pessoas que vêm do Instituto Hesed levando a adoração para dentro das casas e dizem assim: eu queria ver, era obra social. Deixa eu dizer, obra social temos. São toneladas de cestas básicas distribuídas. São oficinas, são cursos, são trabalhos sociais realizados sem parar toda semana. Mas sabe por quê? Porque Jesus é adorado. Porque Jesus é adorado. Exército, mais uma vez, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Como eu te amo. Mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Minha querida, eu desejo que você volte para casa curada deste câncer. Deus pode, Deus quer e Deus vai te curar. Que você volte para casa com a família restaurada. Deus pode, Deus quer e Deus vai restaurar. Mas assim como São Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele vai dizer para aquele mendigo paralítico, puxando a sua perna naquela porta do templo, ele vai dizer: filho, nem ouro nem prata eu tenho. Nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Que eu quero que você volte para casa. Muito mais na sua bagagem, muito mais do que com esta cura, com esta libertação que o Senhor já está operando. Mas que você volte para casa. Que você volte para casa com Jesus, com a experiência que nada nem ninguém pode roubar de você. Que aconteça o que acontecer, no meio das guerras, no meio das pandemias, no meio das dificuldades, no meio dos mistérios dolorosos da nossa vida, continuarmos adorando o Senhor. Porque é fácil adorar o Senhor quando a vitória chegou. Mas às vezes a vitória não chega. Há momentos, há pessoas aqui que a vitória não chegou ainda. Há momentos de profunda escuridão. Há momentos de profunda solidão. Há momentos em que nos falta tanto. É a hora de se levantar como um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. És meu refúgio, és o meu abrigo, és meu amigo, canta forte. És meu abrigo, és meu refúgio. Declara. És meu amigo, és meu amor. És meu abrigo, és meu refúgio. És meu amigo, és meu amor.
meu lugar seguro, lugar onde me escondo, meu esconderijo é o teu coração, meu lugar seguro, lugar onde me escondo, meu esconderijo é o teu coração. Faz a tua prece. Coloca a mão no teu coração e suplica essa graça ao Senhor. O Padre Pio, ele dizia: Jesus, sede vós a única alegria do meu coração. Os nossos pais, os nossos primeiros pais sucumbiram diante da tentação de Satanás. Eles se deixaram levar pelo prazer, desobedeceram o Senhor na ânsia do poder, do prazer e do possuir. Jesus venceu essas 3 tentações no deserto, porque na verdade o verdadeiro prazer é saborear o pão vivo descido do céu. Ele é a delícia da nossa vida. O verdadeiro poder é servir o Senhor. Ninguém é mais poderoso do que aquele que serve a Deus. São Miguel é poderoso, sim ou não? O brado dele foi: eu servirei. E o verdadeiro possuir, nós já possuímos a vida eterna dentro de nós. Nós temos o verdadeiro prazer, o pão vivo descido do céu. Nós temos o verdadeiro poder, que é servir o Senhor. E nós temos o verdadeiro possuir, que é possuir a vida divina presente dentro de nós. O céu que começa aqui. Por isso nós somos, irmão Gabriel Maria, a geração mais feliz. Nós somos a geração bem-aventurada. Nós somos a geração escolhida, a geração santa, abençoada. Porque é a geração que respondeu aos desafios e aos apelos dessa vida, dizendo: a Eucaristia, a adoração é a nossa resposta. A Eucaristia, a adoração é a nossa resposta. Bem bonito, lá em cima, declara isso: meu lugar seguro. Meu lugar seguro, lugar onde me escondo, meu esconderijo é o teu coração. Meu lugar seguro, lugar onde me escondo, meu esconderijo é o teu coração. Com a mão no coração, diz assim pro Senhor agora: Senhor Jesus, eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu sou um buscador de Deus. Eu sou um buscador de Deus. Que eu te adore. Que eu te adore. Com todas as forças do meu coração. Com todas as forças do meu coração. Todos os minutos da minha vida. Todos os minutos da minha vida. Na oração. Na oração. No trabalho. No trabalho. Em todos os momentos do meu dia. Em todos os momentos do meu dia. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Tu és a minha alegria. Tu és a minha alegria. Tu és a minha força. Tu és a minha força. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Tu és tudo aquilo que eu preciso. Tu és o tudo da minha vida. Tu és o tudo da minha vida. O meu remédio. O meu remédio. A minha saúde. A minha saúde. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Tu és o meu céu. Tu és o meu céu. E para finalizar, és meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor, és meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor. e nós nos confiamos à Santíssima Virgem Maria
Que Nossa Senhora nos ensine a adorar cada vez mais o seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.